Saudações, galera, beleza? Bom, para dar continuidade ao nosso assunto de filosofia, hoje a gente vai adentrar no capítulo que trata do iluminismo, ou seja, do movimento iluminista, e as repercussões desse movimento para a ideia que a gente tem mais à frente de Nietzsche, parou? De século XX, século XXI, de certa forma, algumas das coisas que a gente sofre impacto hoje foram colocados lá, foram discutidos pela primeira vez lá e surgiram como questionamento lá. Então, o tema de hoje é a razão iluminista. Bom, como todos vocês sabem, a gente está inserido num contexto de dar alguns passos atrás apenas para a gente reorganizar o nosso pensamento. O mundo, e quando eu digo mundo, eu estou falando no mundo que a gente estuda a história, que é o mundo ocidental. Infelizmente, a gente não tem um acesso significativo à história oriental. Então, o mundo ocidental, a Europa, na Idade Média, ela passa praticamente 1000 anos no que a gente vai conceituar como Idade Média. Então, a Idade Média europeia dura 1000 anos, quase, pouco menos de 1000 anos. E ela deixa muitos valores. Por quê? Porque esses valores da Idade Média europeia, elas dialogavam muito profundamente com os valores da Igreja Católica e tudo que ela considerava certo e errado. Fruto de todos esses valores da Igreja Católica, arte, conhecimento, filosofia, as relações sociais, elas estavam todas submissas a esses valores. Então, elas precisavam dialogar com esses valores na medida em que tentavam ampliar. Não à toa, há, há características religiosas muito presentes em todos esses setores, desde a arquitetura, a filosofia medieval é uma filosofia religiosa, e qualquer manifestação em sentido contrário geravam punições as mais absurdas possíveis, por exemplo, como a as pessoas serem queimadas na fogueira pelos mais variados motivos que a igreja considerava como errada. Ponto. A gente lembra, lá do começo do ano, as primeiras aulas, que ainda em sala de aula, que o Renascimento começou a negar o movimento escolástico da Idade Média, que foi o último movimento medieval dentro da filosofia escolástica. E ele vai construindo outros questionamentos que vão servir para ampliação não apenas do conhecimento humano, mas principalmente para o que a gente vai chamar de uma revolução científica, porque a gente vai abandonar os parâmetros anteriores de pensamento para avançar em direção a um pensamento mais organizado, metódico, mais seguro. O iluminismo ele não foi diferente disso. E quando vocês saíram do estudo do Renascimento, vocês se depararam com o quê? Se depararam com um estudo da dicotomia filosófica, ou seja, de duas correntes que eram contraditórias em seus pontos de vista, que são racionalistas e empiristas. Então, lembrem, os racionalistas defendiam que o conhecimento só era possível através e exclusivamente da razão. Já os empiristas disseram que não, que esse conhecimento é fruto da experiência sensível, da forma como a gente acessa essa realidade. Dentro desse contexto, a gente avança agora para o iluminismo, ainda de certa forma bebendo nessas fontes anteriores, por isso essa pequena retomada. Por quê? Porque o movimento iluminista ele está inserido num momento de ascensão de uma nova classe social, que é a burguesia, e o conhecimento começa a ser popularizado. Popularizado aqui precisa ser posto entre aspas, por quê? Porque não é popularizado
povão ter acesso, de todo mundo ter acesso, de pobre ter acesso. Não. Mas antes, o conhecimento na Idade Média, lembrem, o conhecimento estava restrito a mosteiros. A maior parte da população europeia, por exemplo, era analfabeta. Então, depois esse conhecimento começa a se abrir, mas se abre para quem? Para os bem-nascidos, para a nobreza. Então, nesse movimento iluminista, no século XVIII, a burguesia passa ela também a participar da construção e do desenvolvimento desse conhecimento. E esse conhecimento surge como uma espécie de farol que deve iluminar quem? Os anos de trevas, em que a humanidade ficou, mais uma vez, entre aspas, na escuridão. Por quê? Porque aqueles pensadores da época conceituaram ou viram a Idade Média como um ano sem produção, como séculos sem produção de conhecimento significativo. Então, o iluminismo representaria nesse contexto uma espécie de farol em direção ao futuro, em direção a um iluminar de conhecimentos que levaria a humanidade, através desses conhecimentos, ao conceito de, me perdoem, galera, isso aqui é um vírus que eu estou tentando remover já há um tempo sem sucesso. E aí eles vão entender esse movimento como um espaço para em direção a uma caminhada em direção ao progresso. Bom, como era que se davam esses encontros? Como é que se davam esses debates? Se tornou muito comum, porque na verdade o iluminismo começa a surgir com muita força ali na França e vai se irradiando depois para outros países como Inglaterra, e aquele entorno ali, o que a gente hoje chama de Alemanha, que ainda não era Alemanha propriamente dita. Então ela vai se espalhando. Quando a gente para pensar nisso, imagine, o conhecimento agora passa a ser discutido em encontros entre intelectuais, entre pensadores. Então as pessoas se reuniam em grandes salões para discutir suas teorias, ou as teorias que estavam sendo discutidas pelos outros naqueles espaços. Se encontravam em cafés em fins de tarde para tomar um café e bater um papo sobre filosofia, sobre literatura, sobre movimentos políticos, sobre teoria do conhecimento, sobre como os seres humanos produzem o conhecimento. Então, esse conhecimento começa a ser disponibilizado ao espaço público e o iluminismo vai, de certa forma, abraçando todo esse contexto como uma forma também de popularizar essa expansão do conhecimento. Só que, apesar do movimento iluminista estar ele pautado, ou seja, alicerçado pela ideia de razão, por uma crença à razão, ele não está crente, não está de mãos dadas com a razão sob o ponto de vista do iluminismo, ou desculpa, do racionalismo. Mas antes, eles acreditam que a produção do conhecimento se dá necessariamente pela vivência das experiências. Ou seja, discursam sobre a importância da razão, da garantia que a razão oferece, mas eles não estão entendendo nem propagando razão sob o ponto de vista racionalista. Estão propagando a ideia de razão fruto da relação com a experiência, ok? Tanto que alguns dos pensadores que vão inspirar esse movimento iluminista são, por exemplo, John Locke, que é um dos pais do empirismo, e Isaac Newton, que naquele contexto tinha revolucionado a física, considerado um dos pais da física moderna. Tranquilo até aqui? Então vamos aos próximos tópicos. Fechar aqui a webcam e aos tópicos. Bom, os iluministas, como eu disse, pretendiam ser uma espécie de farol, eliminando qualquer sombra de irracionalidade que se manifestasse no pensamento.
A razão era entendida como portadora de uma missão civilizatória, indispensável para o progresso da humanidade. Por quê? Porque como os iluministas acreditavam que a gente só continuaria evoluindo enquanto espécie se fizesse uso exatamente do que nos torna diferentes enquanto espécie, que é o quê? Que é a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de raciocinar. Dois temas em particular tocavam, de certa forma, quase centrais às críticas realizadas pelos iluministas. Esses temas eram, sem sombra de dúvida, a religião e a política. A religião, por quê? Porque, segundo os iluministas, essa religião conduzia as pessoas à ignorância. E na política, porque o absolutismo, que era o regime ainda em curso no final da Idade Média, início da Idade Moderna, oprimia e tiranizava toda a população. Então, os iluministas defendiam que o conhecimento científico e técnico, bem como os direitos humanos, colaborariam para a construção de uma sociedade mais equilibrada, de uma sociedade mais justa. Quando a gente para refletir sobre o papel do iluminismo como crítico da religião e da política, é de certa forma bem tranquilo para compreender. Por quê? Porque, bom, o período que o iluminismo de certa forma faz uma crítica quando se coloca como século das luzes é a Idade Média, o período medieval, que é chamado de Idade das Trevas. Logo, vinculado à religião, os iluministas acreditavam que a religião, foi uma das grandes responsáveis por esse avanço do conhecimento humano, por essa limitação no avanço do conhecimento humano. Então era preciso combatê-la, era preciso deixar que os homens, que os indivíduos pensassem livremente e não submissos a limites estabelecidos por essa religião. Daí eles apontarem que a religião gerava a ignorância, a submissão. Por quê? Porque como a religião estava amparada no sentido de dizer que alguns recebiam informações divinas, as verdades reveladas, e propagavam isso para a população. Isso dava um poder gigantesco para os sujeitos que recebiam essas manifestações, essas verdades reveladas. E quem eram esses sujeitos? Os sujeitos que estavam presentes na Igreja Católica. Na política, a mesma coisa. Quando a gente tem a centralização para a formação dos estados nacionais, a gente tem ali o surgimento da monarquia absolutista, o rei com poder total sobre tudo, a palavra do rei era lei, a ponto, por exemplo, do Luís XIV, rei da França, que talvez seja o ícone maior do absolutismo mundial, quando ele disse: "O Estado sou eu". Era a manifestação clara dessa capacidade de gestão, de governo, de controle, capacidade máxima também de opressão e de tirania frente aos povos, aos seus súditos. Então, óbvio, o iluminismo começou também a questionar e a criticar esses valores dentro da política. E aí o iluminismo acreditava que a razão seria a fuga, o escape dessa realidade. Ela seria a promotora das mudanças que aquela sociedade necessitava. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico? Bom, nesse contexto surge dentro do movimento iluminista a concepção de deísmo. O que seria esse deísmo? Os movimentos, o movimento iluminista, vamos lá, o movimento iluminista, ele não desacreditava de Deus. Quando ele critica a religião, ele critica a forma como a religião conduz seus processos. E aí eles vão dizer que é essa condução da religião que leva à ignorância. Eles vão propor uma religião, a ideia de uma religião natural, que seria a mesma coisa que dizer deísmo. O que é que essa religião natural, o que é que esse deísmo propõe?
propõe que, primeiro ponto, diferente da religião que eles chamam de positiva, por que eles chamam de positiva? Porque esse modelo de religião abarca não apenas o catolicismo, mas o protestantismo, o judaísmo, o islamismo, abarcam todas as principais religiões do mundo. Por quê? Porque quer queiram, quer não, elas guardam em suas estruturas muitas similaridades. Então eles vão questionar exatamente esse formato de um corpo de sacerdotes organizados, ritos e passagens bem estabelecidas, a ideia de um Deus e um Deus que fiscaliza, que pune, que julga. E aí eles vão dizer que não, que essa modalidade de religião é uma modalidade que aprisiona, é uma modalidade que nos torna ignorantes, porque ele vai dizer, olha só, eles vão dizer, olha só, essa fé da religião positiva, ela está amparada nas verdades reveladas, mas reveladas a quem? Reveladas principalmente aos sacerdotes de cada uma dessas religiões, as pessoas que acabam tendo, fruto dessas revelações, um poder muito grande sobre as pessoas. Então eles vão argumentar que o ideal seria o deísmo, ou seja, uma religião natural, onde as verdades são reveladas pela racionalidade, pela nossa capacidade de pensar. Então, na medida em que a gente conseguisse compreender como o universo se organiza, como ele se estabelece, como funcionam as leis naturais que regem a realidade, a gente estaria, de certa forma, nos aproximando dessa religião natural, desse deísmo. Tranquilo até aqui? Deixa eu passar aos próximos tópicos. Então, a maior parte desse movimento não negou a existência de Deus, elaborou apenas ideias religiosas distintas do que a gente já tinha. O Deus dessa religião natural, ele não tinha interesse nas questões humanas. Ele não estava preocupado se você estava cumprindo ou não os valores morais, ele não estava preocupado se você estava ou não fazendo qualquer coisa que, para os outros deuses das chamadas religiões positivas, ele estava ali fiscalizando, punindo o tempo todo. A principal diferença, como eu havia dito, não é dessas religiões, é a forma como elas acessam a ideia de verdade. Uma através das revelações divinas, a positiva, e outra através da racionalidade, a religião natural. E o entendimento da ordem das coisas, ou seja, de como o universo se organiza em si, era a manifestação clara da existência de uma inteligência superior, de um Deus. Há, por exemplo, a ideia de hoje, a ideia mais contemporânea de um maestro a reger tudo que funciona nessa realidade. Dentro desse movimento deísta, ainda dentro do movimento iluminista, além desse movimento deísta, ainda havia um outro movimento, que era o movimento ateísta. E o que o ateísmo propunha? Primeiro, o ateísmo não acreditava na existência de Deus, de nenhum Deus, nem o Deus da religião positiva, nem essa inteligência superior proposta pela religião natural. Para eles, a única coisa que existia de fato era a matéria. Então, eles acreditavam que Deus, tanto um quanto o outro, mantinha a humanidade submissa aos tiranos terrestres. Que tiranos eram esses? Tanto os que gestavam, que organizavam e que cultuavam a religião positiva, quanto, de certa forma, na concepção deles, os que estabeleciam outros tantos valores a partir da ideia de razão. Então, para os ateístas, Deus não existia. Bom, razão e experiência. Vamos lá entender isso com calma. Razão e experiência, subtópico. Como vocês bem lembram, a dicotomia, ou seja, a contradição entre duas correntes filosóficas lá atrás, racionalismo e empirismo, eles desejavam construir um método seguro
para a produção do conhecimento. Então, os racionalistas defendiam que isso se dava através da razão, da reflexão. Já os empiristas defendiam que isso se dava através da experiência. Tranquilo até aqui? Ok. Então, vamos adiante. Bom, só que o que eles estavam procurando? A construção de um método seguro para a produção desse conhecimento. E a busca desse método gerou a incursão, ou seja, o arriscar-se por diversos caminhos. Entre esses caminhos surgiram duas possibilidades, além de outras, mas as duas mais relevantes e que de certa forma são utilizadas até hoje são o método indutivo e o método dedutivo. O método indutivo é quando você, a partir das observações de fenômenos individuais que se repetem sob determinadas circunstâncias, você é capaz de criar generalizações. Quem fazia muito uso do método indutivo? Os empiristas. Já os racionalistas partiam do princípio do método dedutivo, que nada mais é do que pegar de um contexto geral, de uma teoria geral, uma parte, deduzir uma parte dali e aí produzir conhecimento. É só, por exemplo, levar em consideração que hoje o método científico, em sua grande maioria esmagadora, ele faz uso do método indutivo. Ele induz determinados fenômenos, acompanha, ou seja, observa aqueles fenômenos e vai acompanhando as evoluções ou não desse fenômeno e como essas coisas se repetem ou não. De acordo com o resultado dessas observações e a ampliação desses testes, se eles funcionarem como os cientistas esperam, há uma generalização, ou seja, a criação de uma lei, a criação de uma regra, a partir do conhecimento adquirido da indução de pequenos fenômenos. O método dedutivo seria o recortar um, um aspecto de uma teoria já pronta e tentar aplicá-la a uma parte para a produção de um novo conhecimento. Por isso o método indutivo é mais utilizado na ciência, no método científico contemporâneo. E aí, apesar de, como eu disse lá no início, amparar a ideia de progresso na razão, era essa ideia de progresso na razão vinculada aqui ao empirismo. Então, o método indutivo era uma das pedras de toque, ou seja, um dos métodos favoritos dos iluministas na produção do conhecimento. Dentro dessa lógica surgiram os chamados materialistas. Quem eram e o que faziam esses materialistas? Os materialistas acreditavam que, diferente, por exemplo, do que pensavam um racionalista como René Descartes, que dizia que toda a realidade estava dividida em duas substâncias, que eram pensamento, que representava a alma, e extensões, que representavam o corpo, ou seja, ideia e matéria. Para esses materialistas só existia a matéria. Bom, se só existia a matéria, não existia a alma, nem mortal, nem imortal. Por quê? Porque a alma não é matéria. E por consequência, para esses materialistas também não havia Deus. Porque se não existe uma matéria corpórea de Deus, Deus não existe. Óbvio que esses pontos de vista, esses posicionamentos foram extremamente radicais e, de certa forma, não houve uma prova marcante, contundente de tudo isso. Mas esses pensamentos surgiram. Vou fechar aqui. Dentre esses os principais pensadores materialistas estão Lametrier, aqui é um E, galera, foi um erro de digitação. Lametrier, aqui é um E. Helvétius e D'Holbach, aqui é um A e não um O. D'Holbach. Esses caras discutiram e produziram algumas teorias sobre essa ideia de materialismo. E nesse contexto,
o Lametrier escreveu um livro chamado O Homem-Máquina, mas esse livro, logo depois de sua publicação, foi queimado. Não há nenhuma cópia disponível para que as pessoas investiguem as teorias e as discussões produzidas por ele. O livro foi destruído logo após a publicação. Bom, e o iluminismo francês, o berço de nascimento desse iluminismo. Bom, como eu havia dito antes, os espaços iluministas, principalmente na França, se popularizaram. O acesso era amplo, era vasto, principalmente para a burguesia que estava ascendendo enquanto classe social. Então era muito comum encontrar salões, cafés, residências de alguns pensadores que recebiam toda essa gama de artistas e de intelectuais para discutirem os diversos temas que tocavam a sociedade naquele contexto. Nesse contexto ainda, surge uma obra que vai, de certa forma, revolucionar principalmente o acesso a esse conhecimento, que são, ou melhor, que é a enciclopédia ou dicionário racional, que é racional, das ciências, das artes e dos ofícios, por uma sociedade de homens de letras. Esse era o nome do livro, imagina. O que é uma enciclopédia? Óbvio que vocês, de certa forma, não têm tanto uso para uma enciclopédia hoje, mas a enciclopédia teve um papel fundamental na socialização do conhecimento, e não apenas no século XVIII, no período iluminista. Era muito comum no final do século XIX, início do século XX, por exemplo, até início da minha vida adulta, a enciclopédia tinha um papel fundamental. Era muito comum, por exemplo, você chegar na casa de pessoas letradas, ou seja, pessoas que tiveram acesso à educação. Era muito comum na sala de estar, como elemento de decoração, encontrar uma enciclopédia com seus diversos volumes lá de A Z, ainda tem letra depois de Z, eu sempre esqueço onde é que cabe o W aí, o Y e enfim. Mas vocês entenderam. Então a enciclopédia estava lá. E para que servia? Caramba, vocês são muito jovens, mas por exemplo, quando eu trabalhava na casa Anísio Teixeira, e a internet ainda não tinha um conteúdo tão gigantesco, ou seja, as pessoas ainda não tinham todo esse conhecimento de como pesquisar, a Wikipédia ainda não tinha se consolidado como uma enciclopédia digital, essa coisa toda, então as pessoas iam lá, principalmente alunos de escola pública, acessar o que? O conhecimento dos verbetes das enciclopédias que nós temos lá na Casa de Teixeira. Então você tem a enciclopédia Barça, a enciclopédia Britânica. São enciclopédias que reúnem ali pequenos verbetes de 1, 2, 3, 4, 5, 10 parágrafos sobre determinadas áreas do conhecimento, sobre pessoas importantes, sobre datas importantes. Então vamos supor, por exemplo, ainda dentro do contexto de Caetité, você iria lá procurar, sei lá, Anísio Teixeira. Então alguém ia lá, pegava a Barça, procurava o verbete sobre Anísio Teixeira. E as pessoas transcreviam aquele verbete por caderno, porque era atividade para levar para a escola. Então, imagina isso no século XVIII, se até o início do século XXI isso ainda era presente. E nessa enciclopédia, pensada pelos filósofos Diderot e D'Alembert, eles de certa forma tentaram fazer exatamente isso, juntar, organizar de forma sistemática todo o conhecimento produzido até ali. E não apenas os pensamentos, o conhecimento intelectualizado, mas também os conhecimentos técnicos, os fazeres cotidianos de algumas profissões. Então isso, bom, revolucionou a forma como o conhecimento passou a ser socializado. Ok? Vamos ao próximo tópico.
Logo, a enciclopédia era uma publicação impressa, organizada em vários volumes que reuniam enorme quantidade de saberes da época. E quem foi D'Alembert? Bom, D'Alembert foi um dos caras que partiram, idealizaram ao lado de Diderot a enciclopédia, mas ele não ficou até o final da produção da enciclopédia. Algumas divergências, alguns posicionamentos contrários ao de Diderot fizeram com que D'Alembert se afastasse da, da produção da enciclopédia, pouco mais de 10 anos depois que eles começaram. E ele se dedicou à filosofia, a pensar a filosofia, continuou a estudar a filosofia, até produziu algumas obras, entre elas os elementos da filosofia. D'Alembert era empirista, ou seja, fazia uso do método indutivo e acreditava que a razão dialogava com a experiência. Elogiava Francis Bacon, Locke e Newton, claros empiristas anteriores a ele. Para ele, a razão devia se fundamentar na experiência, ou seja, sem essa aqui, ó, sem a experiência, não havia a possibilidade de construir conhecimento racional. D'Alembert defendia a concepção de deísmo, ele era um deísta, e acreditava que o ser humano esclarecido era capaz de encontrar racionalmente o caminho da moral. Ou seja, que sabendo o que é certo e o que é errado, e sendo capaz de pensar, todo ser humano é capaz de escolher o que é correto. Seguindo ainda por essa linha, a gente tem Diderot, que, filho de artesão, recebeu educação jesuíta, ou seja, foi educado nos moldes ainda dos vínculos religiosos, mas acreditava na força da razão. O que é interessante é que Diderot acreditava nos valores racionais, mas não de forma cega, não de forma, como é que eu posso dizer, acrítica, sem se posicionar. Apesar de ter tido educação religiosa, tem uma frase que é atribuída a ele que é muito interessante, que diz o seguinte: o mundo, eu não vou lembrar da frase toda, eu vou parafrasear então a frase, quando ele diz: o mundo estará livre de todos os problemas quando o último padre foi enforcado com as tripas do último rei, alguma coisa desse tipo. Ou seja, apesar de ter sido educado dentro dos valores religiosos, ele tinha uma clara noção de que tanto os valores monárquicos quanto os valores religiosos da época eram extremamente nocivos para a sociedade se ela quisesse participar ou criar outros panoramas, criar outras possibilidades. Seu pensamento tem dois momentos. O primeiro momento, em que ele manifesta ali toda uma crença no deísmo, uma crença na razão, uma crença na ideia de uma inteligência superior que organiza e cria tudo que existe. E no outro momento, quando ele se torna um materialista radical, e na obra Carta sobre os Cegos ele vai questionar, inclusive, a existência do próprio Deus. Vai dizer que não, que esse Deus não existe, que só o que existe é a matéria. Bom, Voltaire. Deixa eu voltar aqui para a gente debater. François Voltaire é talvez o nome mais celebrado e o nome mais importante do movimento iluminista, porque é tipo a celebridade do, do movimento iluminista. O cara que se destaca, o cara que vai promover um monte de críticas que permanecem, de certa forma, extremamente atuais. Entre elas, ele primeiro vai questionar os valores do racionalismo, essa crença desenfreada na razão sem se posicionar de forma crítica sobre ela. Voltaire escreve um livro muito, muito bacaninha mesmo, muito interessante para se ler, dá para ler em, sei lá, um dia e meio, 2 dias. Cândido ou o Otimismo. No livro Cândido Otimismo, ele cria um personagem chamado Pangloss. Pangloss é um filósofo e Pangloss defende uma teoria de que nós vivemos no melhor mundo possível, no melhor mundo disponível.
Esse personagem, Pangloss, é uma sátira à figura de Leibniz, que defendia que nós vivemos no melhor mundo possível. Então ele usa do sarcasmo em sua obra literária para para criticar a teoria de Leibniz. Sem sombra de dúvida, eu, por exemplo, sou devedor de Voltaire, porque foi a partir de uma frase que é atribuída a ele, que mais tarde vai se descobrir, vai se debater de que não era dele, que foi da primeira biógrafa dele, mas que, não sendo dele, representa de forma incrível o pensamento dele. E essa frase mudou minha vida, foi por conta dela que eu comecei a me interessar por filosofia. Quando ele diz: posso não concordar com uma só palavra do que disseres, mas defenderei até a morte o direito que tenho em dizê-las. Ou seja, é, Voltaire defendia a ideia da tolerância. Eu não preciso concordar com você, mas eu preciso respeitar o seu direito de pensar como quiser. Eu preciso respeitar a diferença. E isso acaba sendo expresso em outras tantas obras, em outros tantos pensamentos. Mas a pedra de toque do pensamento de Voltaire é, sem sombra de dúvida, a tolerância. Vamos aos próximos tópicos. Bom, se podemos conhecer os segredos, se não podemos conhecer os segredos de Deus, então as diversas igrejas não podem afirmar que as suas doutrinas são as mais verdadeiras que os outros ou que as outras. Logo, ele está dizendo que como é que uma igreja se posiciona dizendo que a verdade está nela se ela não pode conhecer os segredos de Deus? Logo, estão mentindo. Montesquieu foi, sem sombra de dúvida, um dos grandes colaboradores para o formato de governo que nós temos hoje implementado nas principais democracias do mundo. Por quê? Porque Montesquieu concebeu que se uma democracia deseja funcionar de forma equilibrada, é preciso que existam três poderes e que esses poderes sejam independentes, que esses poderes sejam autônomos e que eles não possam se influenciar, que eles não possam interferir na tomada de decisão um dos outros. Então, na conjuntura que nós temos, em que há uma separação entre legislativo, executivo e judiciário, esses poderes eles precisam ter em suas estruturas autonomia para trabalharem, exceto, óbvio, quando um desses poderes estejam, por exemplo, corrompendo ou comprometendo o bom funcionamento da sociedade. Aí, os outros poderes, de certa forma, precisam se organizar para contê-lo. Ok? Bom, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, galera, é o célebre autor da frase: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Então, a partir desse modelo de raciocínio, a partir desse modelo de pensamento, ele vai construir toda uma filosofia, todo um ponto de vista acerca da sociedade. Algumas das obras do Rousseau, discursos sobre a ciência e sobre as artes, discursos sobre a desigualdade. Interessante que essa obra aqui no Brasil, ela recebeu uma tradução que varia. Algumas editoras usam apenas o discurso sobre a desigualdade, outras editoras publicam um livro com o título de A Origem do Discurso sobre as Desigualdades. Então, pode variar de uma obra para outra. Aqui é o contrato social. Eu comi aqui uma parte do título do livro. É o contrato social. E Emílio e Ensaio sobre a Origem das Línguas. Essas são as principais obras de Rousseau e, de certa forma, onde ele abordou os mais variados temas que ele trabalhou ao longo de sua vida. Iluminista, todavia, crítico da sociedade. Por que crítico da sociedade?
Porque na concepção de Jean-Jacques Rousseau, essa sociedade é responsável por todas as mazelas que existem no mundo, porque foi ela quem criou as desgraças que geraram as desigualdades entre os homens, principalmente a propriedade privada. Em sua obra Emílio, ele faz uma discussão sobre uma proposta pedagógica, sobre uma pedagogia. Para ele, a empatia, o amor ao próximo seriam partes fundamentais da educação de qualquer ser humano para que a sociedade funcionasse de forma organizada. Por quê? Porque para ele, se todos os seres humanos fossem capazes de amar o próximo como amam a si mesmo e fossem capazes de se colocar no lugar do outro, teriam tranquilamente a capacidade de refletir sobre seus papéis dentro da sociedade. Outros dois nomes destacados do iluminismo, mas aí do iluminismo alemão, foram Christian Wolff e Immanuel Kant. Immanuel Kant a gente vai ver no próximo capítulo, capítulo inteiro só sobre Kant. E o Wolff teve uma relação próxima, muito próxima mesmo com o pensamento de Leibniz, e bebeu muito, não apenas da amizade com o pensador Leibniz, mas principalmente sua filosofia. Pegou essa filosofia de Leibniz e tentou reorganizar. Reorganizar de que forma? Lembre-se, Leibniz é um racionalista. Então, quando a gente para refletir sobre Leibniz, ele pega essas teorias de Leibniz e traz para uma concepção mais ampla. Ele divide em conhecimentos racionais, os teóricos e os práticos, mas também divide em conhecimentos ou ciências empíricas, teóricas e práticas. Ele vai pegar áreas do conhecimento humano para categorizar dentro de cada uma dessas ciências, desses conhecimentos. E aí a gente tem, por exemplo, dentro dos conhecimentos racionais teóricos, a ontologia, que é o estudo do ser, a cosmologia, que é o estudo da realidade, do cosmos, a psicologia racional e a teologia natural. Dentro das ciências racionais práticas, ele vai falar sobre a filosofia prática, sobre o direito natural, sobre política e economia. Dentro das empíricas teóricas, psicologia empírica, teologia e física dogmática. E dentro da empíricas práticas, disciplinas técnicas e a física experimental. Percebam que alguns desses conceitos a gente praticamente nem utiliza mais hoje em dia. A gente não separa praticamente a psicologia racional e a psicologia empírica. São partes de uma mesma produção de conhecimento. Essa teoria natural, que seria simplesmente a capacidade de raciocinar, já que a gente está falando de uma religião natural lá atrás, a gente não concebe mais esse modelo de teologia natural, é a teologia como um todo. Essa filosofia prática, essa filosofia voltada para a praticidade da vida humana, ela está inserida num discurso da própria filosofia, não necessariamente num ponto excluído. Então, todos esses conceitos, de certa forma, estão marcados pelo contexto histórico do seu pensador, de Christian Wolff. Tranquilo até aqui? Então, eu gostaria que vocês dessem mais uma lida no conteúdo. Se ficar alguma dúvida, anota no caderno. A gente vai ter a live para tirar essas dúvidas e aí, se elas se surgirem e estiverem anotadas no caderno, fica bem mais fácil para saná-las. Tranquilo? Então, tchau, tchau e a gente se vê em breve. Valeu, galera. Forte abraço.